Seja bem-vindo, sejam bem-vindos ao ciclo de conversa Arte faz parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. Esse projeto está sendo realizado através da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Sejam todos bem-vindos a mais um ciclo de conversa Arte faz parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. E como uma conversa a gente não faz sozinho, da mesma forma que os direitos humanos, eu venho convidar hoje ao nosso palco para essa conversa ela, que é psicóloga de alta complexidade com população em situação de rua. Ela que tem qualificação em tratamento reichiano em adultos, jovens, idosos. Gostaria de convidar ao palco Maria da Cruz. Vamos lá. E para mais esta conversa ter mais uma pessoa especial, gostaria de convidar ao palco ele, que é coralista do coral Uma Só Voz. Ele, que é do movimento de população em situação de rua. Uma pessoa especial, de muitos conhecimentos, gostaria de convidar ao palco. Eu gostaria de convidar ao palco Paulo BH. Seja bem-vindo, Paulo. E é dessa forma que a gente vai iniciando a nossa conversa, uma das mesas do nosso ciclo de conversa, que é composto por 6 mesas. E nesse momento, com Maria da Cruz, psicóloga, também integrante do coral Uma Só Voz, coral With On Voicing, e também Paulo BH, pessoa em situação de rua, artista, coralista. Então a gente começa o nosso bate-papo lembrando a todos que o ciclo de conversa está utilizando todos os protocolos de segurança: álcool, distanciamento social e máscara. Nossa plateia estão todos eles com distanciamento social, todos eles usando devidamente máscara, seguindo à risca os protocolos de segurança. Nós estamos aqui, mais uma vez, promovendo a nossa arte e efetivando os direitos humanos. A minha primeira pergunta vai para os dois, e claro, acredito que o Paulo BH, como eu, vai dar a palavra à nossa grande psicóloga e amiga, Maria da Cruz. A pergunta primeira que começa todos os ciclos de conversa é a seguinte: pensando-se na arte, que a arte faz parte, para você, a arte faz parte do quê? Como a amiga falou um pouco antes, a arte ela não faz parte, a arte é, né? Ela faz parte, ela é cada um de nós. E o que é a arte? A arte é a expressão da vida, né? Então nada mais justo do que quando a gente fala em música, em coral, né? O quanto ela faz parte de cada um de nós, né? Então, a expressão da vida, ela vem por meio da arte. Por isso que quando você fala que a arte faz parte, eu falo que a arte, ela é por isso. É na música, é na pintura, é na dança. Então, nós somos isso. Então, a arte, ela é a expressão da vida, né? E nada mais, como eu falei antes, o nosso coral, Uma Só Voz, ele dá essa vida a essas pessoas em situação, nesse momento de vulnerabilidade social, e ela devolve. A arte ela tem esse poder de devolver
a dignidade humana. Muito obrigado. Paulo BH. Então, o sol tá saindo? Tá. Então, a gente tem que ser meio artista para viver na situação que a gente está hoje em dia, né? A gente tem que ser meio malabarista, meio... não é fácil não, porque a vida virou uma arte, né? E a gente acaba encontrando, talvez na arte também, uma forma de sobrevivência, né? No artesanato, na poesia, na música, né? E a arte faz parte da nossa existência, né? De alguma forma a gente vai achar uma brecha que ela vai entrar. E pegando um pouco das palavras do Paulo, essa arte que entra através dessa brecha, que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, eu gostaria de perguntar para você, BH, Paulo BH, qual experiência você gostaria de falar, trazer para a gente da arte na sua vida? A arte agora ficou mais latente depois do coral, né? Mas às vezes a gente tem relações com a música, relações com a poesia, né? De vez em quando a gente escreve alguma coisa, de vez em quando a gente pensa alguma coisa, alguma ideia vem na cabeça, né? A música está muito ligada na nossa vida, né? A gente sempre acha alguma coisa algum problema que a gente tem, alguma dificuldade que a gente encontra na música, né? Teatro, cinema também, o cinema, o teatro, muitas vezes, né? E assim, eu estudei muito sobre a história da televisão, né? Eu acho interessante que eu acabei lendo muito e estudando muito sobre a história da televisão, né? Desde lá do dia que o Chateaubriand fundou a Tupi, toda aquela coisa, eu fui vendo o desenvolvimento, né? E aí os valores foram mudando, né? Os pensamentos foram mudando, né? E também os conceitos também, porque muita coisa era muito, no início a coisa era muito, sei lá, muito preconceituosa, né? Aquela coisa de pintar o ator de preto para fazer o personagem principal da novela, isso hoje o próprio negro se auto-interpreta, né? Mas assim, e isso é interessante porque a gente vai aprendendo, né? Como é que a arte tá ligada à nossa vida sem que a gente queira, né? E quando a gente vê, a gente de alguma forma, a arte está fazendo parte da gente. É bem interessante isso, o Paulo, porque o homem sempre teve a necessidade de se comunicar. O homem tem essa necessidade de falar. Então, como eu sou psicóloga, eu trabalho com a arte, com a fala, né? Aquilo que não consegue se expressar, aquilo que está escondido, aquilo que de alguma forma foi reprimido. E eu pensando naquele tempo, bem nos tempos antigos, o homem precisava comunicar para o outro, né? Como é que ele vivia, como é que era a cultura. E o homem fazia o quê? Desenhava. O homem tinha que encontrar formas, o homem precisa encontrar formas de falar, de se expressar. Então eles naquela caverna, né? Desenhava, mostrando como era a agricultura, como eram os atos religiosos. Então o homem tem necessidade, é vida. Expressar é vida e arte, ela é vida, porque ela tem essa função de expressar. Então a música é uma delas, a pintura é uma delas, né, fazer escultura, dança. Então o ser humano precisa entender que ele precisa se expressar de alguma forma. A poesia, né? Então preciso tirar de dentro de mim aquilo que está guardado, aquilo que dói, aquilo que sofre. Então faz parte do nosso ser esse movimento de expressão. Muito interessante o que você falou e o Paulo também, pegando um pouco do que o Paulo falou, de que atualmente a gente tem os negros um pouco mais presente dentro das obras de arte que são na teledramaturgia, na televisão, nas novelas, no cinema. E Maria, eu queria que você falasse um pouco dessa arte, dessa obra de arte, desse artista, enquanto protagonista.
Ou pensar nesse ser humano que é, da mesma forma que o Paulo BH falou, que ele é tocado pela arte e que através desse toque pela arte ele se transforma. E muitas das vezes, através dessa obra de arte, ele se torna um protagonista, como Paulo BH bem disse, que hoje a gente tem um pouco mais de atores negros, e é através dessa autoria negra na TV, no teatro, no cinema, na música, a gente consegue trazer essa identificação e esse protagonismo. Eu queria que você falasse um pouco isso dentro do campo psicológico e da sua experiência. Sim. O protagonismo, ela vem da palavra grega, proton, quer dizer lutador, né? Ou melhor, principal. E argon, lutador. Então é o principal lutador. Então o protagonista é aquele que luta, o principal, né? De uma história, de uma novela, de um filme, tem aquele ator principal, né? Você que é ator sabe bem. Então o que é ser protagonista da sua vida? É ser o seu principal lutador. Talvez a sua luta seja com você mesmo, talvez sua luta seja com a cultura, com o social, com a injustiça, mas protagonista é o principal lutador. Então, teve uma oportunidade dos coralistas verem um filme, Amarelo, né, do Emicida, e ali retrata bem a luta, né, a exclusão, né, o quanto a sociedade ela não vê de verdade esse protagonismo. Então, hoje, quem está na rua, né, a maioria homens, cada um com seus vários motivos, quem está aqui sabe disso, o que é ser protagonista da sua vida? O que é estar embaixo da marquise com fome, com sede? Eu não posso falar disso. Eu não vivo isso. Eu não posso falar por cada um, como o Paulo, que está muitos anos nessa situação. Então, ele, de fato, pode falar o que é ser protagonista da sua vida. Talvez não aceitar o que a sociedade nos impõe como invisíveis, né? Como impõe a eles, olha, passa direto. E quantas vezes na história, né, Mandela e tantos outros, né, na história aí do nosso mundo, realmente não foi visto, não foi olhado de verdade esse protagonismo que tem cada um. E protagonismo eu penso também em potência, em vida, né? Essa força que faz com que você saia da situação que está, e por algum momento não, por algum momento talvez cada um tenha que ficar para ressignificar a sua vida, para pensar na sua história, né? Então eu penso que não é só preto, não é branco, não é homem, não é mulher, é todos os gêneros, todas as raças, que em algum momento na sua vida passa por essa dificuldade, pensando que o que é ser protagonismo da minha vida, né? O que é ser protagonista da minha vida, né? Que lutador é esse que está dentro de mim, que em algum momento está ali naquela fragilidade, naquela condição de precisar do outro. E quantas vezes nós precisamos do outro, eu, você, né? Então, assim, nada mais, como você falou aqui, Vitor, pensando eu não penso em cor, não penso em raça, eu penso na força humana que cada um de nós temos. Então, ser protagonista é ser dono da sua própria história. É claro que ninguém faz uma história sozinho, como a gente não faz uma conversa sozinho, né? E trabalhando com pessoas em situação de rua há muito tempo, em abrigos, né? Por que não procurar ajuda, né? Por que não estender a mão? Então, a gente sabe de várias dificuldades que eles passam, mas a gente fica pensando, cadê aquela potência do ser humano, né? Cadê aquele protagonismo que em algum momento se fragilizou, que em algum momento se calou? Então, pensando nisso que a gente atende essa população provocando, né? A gente falando aqui em provocar esse lutador que está
que está aí dentro de cada um de nós para poder mudar essa história. Paulo, a gente falou um pouco dessa coisa do lutador. A Maria trouxe belamente desse principal lutador. E aí eu te pergunto se, para você, assim, a arte, ela pode, pensando-se em direitos humanos, lá na declaração, pensando na nossa Constituição, que diz lá que a gente tem que ter a isonomia, a igualdade, a equidade. Você acha que a arte é uma ferramenta que te proporciona, enquanto ser humano, na situação que você se encontra, te proporciona essa equidade, essa igualdade, essa forma de abrir uma porta para você? Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, o que aconteceu foi que quando a gente tinha espaços, né, de convivência, de utilização, a gente precisa também de sobrevivências, né? A higiene pessoal, a alimentação e tal, alguma coisa e tal, porque a gente é ser humano, né? E foram criados espaços, e um deles lá em Belo Horizonte também fez sua interface com outro órgão da prefeitura que tinha a questão do audiovisual, Centro de Referência Audiovisual. E a gente foi proposto fazer um filme. A gente fez. Aí nós éramos os protagonistas, né? E a gente quis fazer uma coisa mais lúdica, né? Aquela ilusão de fazer um filme, de falar, então vamos fazer uma coisa mais lúdica. Depois eles fizeram uma coisa mais sobre a realidade da rua, também era o que eles tinham mais interesse. Mas como a gente quis fazer uma coisa mais, a gente fez uma coisa mais lúdica. Está disponível no YouTube o filme. Mas assim, onde a gente contava a história que às vezes é uma ficção, mas está baseado numa realidade, né, e tal. Passou aí me escolheram também para fazer um outro videozinho, que foi em alguns festivais, que era a cidade vazia por dentro e cheia por fora, né? Que é o que a gente vai mais ver aí. Você vai andar, e a gente construiu o Estatuto das Cidades, mas ele não se cumpre, né? E as cidades continuam vazias por dentro e cheias por fora, né? E agora toda essa política de limpeza urbana, né? Para dar visibilidade, aquela visibilidade bonitinha que eles queriam dar também na época da Olimpíada, né? Mas não tem como fugir à realidade, né? Se você tira a maloca daqui, ela vai para lá. Se tira a maloca daqui, ela para algum lugar, a maloca vai ter que ir, porque não tem abrigamento para todo mundo. Então, a gente usou a arte, que foi, nesse caso, o audiovisual. Mas outras pessoas e outras situações também usam a arte, né? Tem um cara que, se vocês passarem perto do Lago do Machado, né? Naquela rua que vai para as Laranjeiras ali, Catete, ele está ali todo dia, né? O Rastafari. Ele está em situação de rua, mas ele foge muito da realidade do que seria o morador de rua típico, né? Porque ele está ali todo dia com o violão dele, tocando a música dele, mostrando a arte dele, para ganhar o dinheirinho dele, e ele não quer se enquadrar no padrão. No padrão, qual é o padrão? O padrão é o cara que deita na rua, levanta de manhã e vai pro café da praça, e vai pro almoço que é dado aqui mesmo na biblioteca agora, né, que era lá na central daqui na biblioteca, ou vai para ali onde dá comida, e aquela vivência ali que dá um banho, e ele faz um pouco diferente. Ele se sobrevive, aí ele paga uma pensão, porque o que ele quer é fugir ao padrão. E aí ele vai lá, todo dia tá ali usando a arte dele, que é a música, né? E ele canta muito bem, né? Toca o violão dele e a vida dele é essa, né? Mas outros usaram a arte para sobreviver de outras maneiras, né? E ela pode ser um meio de sobrevivência. Pode ser e às vezes torna um meio de sobrevivência, né? Muitos escrevem poesias, muitos, né, chegaram até a escrever um livro. Aí teve a história do Léo Mota, né? Eu acho que tem algumas críticas a esse processo, né, de como ele saiu da rua, mas também foi a maneira que ele encontrou. Ele falou, não, vou escrever um livro sobre a minha realidade, quem sabe isso me ajuda, né? E tem que usar a cabeça também, né? Porque um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra, e isso pode ser um caminho para tirar a pessoa de uma situação pior que ela está vivendo agora, né? Enquanto não é possível ter uma total amparo do Estado. Obrigado. Falando aqui, o Coral Uma Só Voz
desde 2015, né? 2016, o Paulo está desde o início conosco, né? Então, assim, falando em protagonismo, o coral proporcionou isso. Porque não só eles, mas a mim também, né? Estou falando até pela minha vida. A quantos palcos nós fomos? Quantos lugares que eles não tiveram oportunidade de entrar e entraram? E cantaram, e se apresentaram. E foram aplaudidos como, sim, com todo o direito de ser mesmo, sabe? Muito emocionante. Eu chorei várias vezes em ser aplaudida junto com eles, porque eles são protagonistas. Eles estavam ali num palco, cantando, dando o melhor de si. Porque uma coisa foi ensinada muito pelo nosso regente, o Ricardo, né? Deu o melhor de si. Eles estavam ali cantando, falando da vida deles. Cada música, cada história que tocava, tirava deles a realidade da vida, muitas delas a realidade da vida. Então, estar em palcos, em lugares onde eu nunca pisei também, sabe? O quanto importante foi para a vida de cada um, Vitor. Sabe? Se fazer, pertencer a um grupo, né, Paulo? As pessoas com todas as suas dificuldades estão no dia marcado, na hora marcada, estão ali. É um grupo, é uma família. Então, hoje o coral a gente entende como uma família. Eles estão ali, firme e forte. Esse ano foi ano passado, né? Foi um ano muito difícil ontem, onde só em agosto nós retomamos as nossas atividades, mas não teve a música por conta, né, da doença, da pandemia. Mas eles estavam ali todas, estão ali todas as quinta-feiras, mesmo sem música, né? Vários outros artifícios estamos usando, arte e poesia e filmes, mas eles estão ali, estão fazendo parte dessa história. Então, o que seria do coral sem eles, o que seria deles sem o coral? Então, hoje estamos juntos, fazendo uma história, sendo protagonistas da nossa história, né? Eu falo nossa porque eu sou misturada com eles são misturada comigo e a gente está junto nessa caminhada. E o quanto é legal assim ouvir vocês dois falando, e você agora, Maria, trouxe para a gente assim, como que a resposta é efetivada ali, como que a arte ela pode ser uma forma também da gente tentar trazer alguma equidade, alguma igualdade, abrir essas portas. Incluir, né? E para que, através delas, outras pessoas possam entender o quanto nós também somos humanos. E o mais interessante é pegar que a gente não está falando de pessoas em situação de rua, a gente está falando de seres humanos. A gente você trouxe esse exemplo de você ter pisado em lugares que você não havia pisado, de ter alegrias e lazeres que você não teve. E o quanto que a arte nos proporciona isso, enquanto entretenimento, enquanto objeto de transformação, enquanto um objeto de transformação social. Então, eu gostaria de te perguntar uma outra coisa, Maria, trazendo a Maria, não psicóloga, mas eu acho que não tem como a gente separar isso, mas perguntar para você, na sua vivência, na sua experiência, como que foi esse encontro com a arte? E assim, qual experiência você pode trazer para a gente sobre a arte e a Maria? Então, a Maria e a arte, ela se encontrou no coral também. Porque assim, se você me perguntar uma letra de música, eu não sei nenhuma. Não gravo, não adianta. E o coral, ele veio me proporcionar, né, a arte, a música, né, e o contato com os nossos irmãos, né? Como você falou, a gente não está falando aqui de população de rua e profissionais, a gente está falando de seres humanos, onde eu encontrei na arte, eu encontrei no coral, eu encontrei junto com essa troca de experiência, algo assim, como eu te falei, que eu não tinha encontrado. Então, fui em lugares, chorei, senti, tanto quanto eles. E a vida deles, cada história, porque
quando eles chegam no coral, a gente faz toda uma entrevista, vai conversar, e cada experiência, sabe, cada vida, cada mínimos detalhes que você possa imaginar, aquilo mexe comigo, aquilo faz eu refletir na minha vida, na minha história. Então, eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu levei meu netinho em muitos, né, em muitos lugares que o coral foi, já para ele estar inserido ali naquele contexto de que nós somos um, né? Como o Emicida fala, é nós, né? E a Academia Brasileira de Letras, nós fomos na Orquestra Sinfônica Brasileira, lá na Cidade da Música, e fui levando. Então, assim, para mim, a arte, ela está ali no sentido de experiência de vida, de você poder olhar o outro como um semelhante, que eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. A gente costuma falar isso nas nossas rodas de conversa, em algumas vivências, algumas dinâmicas. Então, a arte, ela vem para falar que nós somos iguais. Como uma poeta amiga minha, aluna, fala, né? Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do choro, não é população de rua, não é psicóloga, não é artista, não é cantor, não é nada. Nós somos seres humanos que sofremos, que choramos, e nisso nós somos iguais. Então a arte vem para mostrar isso, que não tem diferença, Nós somos um só. Todos nós choramos, rimos, nos alegramos, estamos passando por um momento difícil, né, da nossa história, e estamos todos juntos. Os protocolos são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, talvez com algumas nuances um pouquinho maior, né? Quem está na situação de rua, né, tem mais aquele cuidado, como o Paulo falou, tem as necessidades básicas de serem atendidas, o frio, a fome, a sede, né? Mas a arte, ela está aí para dizer, somos iguais. E nisso, para mim, fez muita diferença o coral na minha vida. E Paulo? Então, desde pequeno, quando era criança, eu aprendi, eu fazia um curso de flauta. E aí ali já começou. Com o passar dos anos, eu participei de coral na igreja várias e várias vezes, acho que mais de 20 corais. E eu sempre estudando música, eu aprendi a ler as partituras, né? E comecei também a fazer alguma coisinha, né? Escrever, lá no meu caderno tem minhas poesias, tem minhas músicas lá, preciso tomar vergonha na cara e, em vez de gastar dinheiro com porcariada, né? E ficar jogando dinheiro no vaso dando descarga, pagar os direitos autorais dessas letras, né? Isso pode ter algum benefício para mim no futuro, né? Antes que um carro aí me atropele na Vargas e eu vá embora, deixar isso para o futuro, né? Porque pode servir para alguém ou pode ter algum benefício, né? Porque tudo é expressão do que a gente deixa, né? Que eu gostaria de chamar de legado, né? Eu acho uma palavra muito bonita, que é o legado que a gente deixa, né? E assim, eu sempre tive relação com a música. O coral aí veio na nossa história, né? Porque quando a gente sentou lá a gente vai lá para a catedral tomar café de manhã. Né, a Diocese sede que café todo domingo ali. Aí o Rico chegou e falou, tem um pessoal ali, vai se reunir, vai conversar sobre um negócio ali, se fizer uma proposta nova, vocês querem participar? Aí fomos sentando. Aí tava eu, tava a Loura, tava uns pessoal lá, né, o pessoal ali, já naquela época a Dona Valéria. Aí a gente sentou na roda, não sabia muito bem o que era. Aí chegou um cara lá, né, com a proposta, olha, nós estamos com a proposta de fazer um coral e um negócio assim, assado e tal, e aquilo foi andando, foi crescendo, foi tomando forma, a gente foi se tornando pessoas muito unidas, né, porque criou muito laço de amizade entre a gente, né, a gente se tornou praticamente uma família, né, e todo aquele processo, porque tinha a ideia da apresentação para a Olimpíada, né, que eu acho que, de certo ponto, ficou uma coisa meio informal entre a gente. Mas até onde a gente conseguiu, teve uma certa visibilidade. Eu acho que a visibilidade foi até num dia que eu não estava. Eu acho que foi quando eu viajei, que eu tive que ir a Belo Horizonte para o Encontro Nacional do Movimento. Mas foi um momento em que os que estavam aqui participaram desse momento, que foi o acendimento da tocha, lá no Cristo Redentor, né? Foi um momento, assim, maravilhoso, né?
Foi esse o momento que eu não participei, mas eu participei de muitos outros momentos muito bons, como a apresentação no Teatro Municipal, né? Aquela velha história dos caras falando que dormia em frente, mas nunca podia entrar lá dentro, né? E várias vezes no Cristo Redentor. E um momento que foi interessante, que a gente foi numa paróquia, no bairro Rio das Pedras, né? E aquela plateia enorme, né? A gente nunca viu uma plateia tão grande, né? E aquilo assim, né? A gente se sente grande, né? Por um momento a gente se sente artista, né? E a gente se auto-vangloria, né? E depois voltar para a realidade normal, né? O papelão. Aí um dia a gente foi para uma apresentação muito longe, lá em Recreio dos Bandeirantes, mas a realidade era aquela, né? Voltar para o papelão, né? E alguns conseguiram sair dessa situação, outros voltaram para essa situação, muitos estão voltando para essa situação agora, mas é o ciclo da vida, é o ciclo da vida. Mas teve aqueles que conseguiram realmente fazer a escadinha e sair dessa, e não voltar mais para essa situação, né? Então o coral também foi benefício para alguns. Esse momento que o Paulo falou, o momento de acender a tocha, né? A tocha olímpica, ela veio, né, em vários estados e em vários municípios, e chegava lá no Cristo Redentor para acender junto com o prefeito. Então, assim, foi um momento de muita euforia, né? Não só dos coralistas, mas acredito que do Rico e meu também. Então, assim, foi um momento máximo, acredito eu, do coral, né? De muitos momentos, foi um momento máximo, assim, que a situação da população de rua estava num evento mega importante, né? Que é assediar as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, e acendeu a tocha junto com o prefeito. Então, assim, foi como ele falou, foi um legado, é um legado que o coral vai deixando para os que estão vendo e hoje entendendo como que a arte ela promove na vida das pessoas esse autoestima, dignidade, né? Como o Paulo falou. Então, assim, foi um momento assim máximo, acredito eu, de muitos momentos bons. Esse foi o máximo que o coral teve, assim, não o coral, mas essa população sendo vista, né? Participando de evento tão importante que, assim, eu não conheço um outro país onde a população de rua esteja tão visível num momento desse. Não me recordo. Teve também o outro lado da moeda de César, né? A gente estava lá em Belo Horizonte, não sei se foi Curitiba na época, acho que foi Belo Horizonte, depois que a gente foi a Curitiba. A gente estava lá em Belo Horizonte e a gente ouvia muito falar disso que estava acontecendo aqui no Rio, que era essa coisa da higienização, né? Ela ficou muito forte na época da Olimpíada, né? Porque tinha muito essa coisa de aqui você não pode dormir, ali também não pode, ali também não pode, né? E o coral, ele era uma retaguarda mesmo do pessoal, né? Era uma retaguarda para o pessoal, porque era aquele momento, era a única coisa que estava dando prazer naquele momento era o coral. Porque o que eles queriam mesmo é fingir, né? Que a cidade é uma beleza, que está tudo bonitinho, né? Que está todo mundo bem, né? E a cidade não estava tudo bem, né? Os índices de violência não diminuíram por causa da Olimpíada, né? Mas a realidade é essa, né? E aí a gente se refugiou aonde? Na arte. É muito bonito, assim, acho que eu fico até emocionado em ouvir o seu comentário, e é o que a gente está aqui hoje falando, que é trazer essa relevância e essa importância da arte, do teatro, enquanto ferramenta para o protagonismo, enquanto aplicação para os direitos humanos. E assim, e eu fico muito emocionado porque nós tivemos uma mesa com o Wanderson Lemos e Tati Brandão, e o Wanderson estava falando da arte salvando a vida, né? E assim, eu fico muito emocionado assim, de ver que isso é uma coisa que é plural. É uma ferramenta, é um fenômeno. A arte é um fenômeno plural. Porque, pegando um pouco de que cada um falou, é aquela coisa de que se você está triste, a arte ela pode de alguma forma mudar seu momento de tristeza. Você comentou, Paulo, de como vocês falaram
deram voz a si mesmo através da arte. E essa coisa, como vocês foram acolhidos e se acolheram com a arte. E aí eu pergunto agora a Maria da Cruz, psicóloga. Maria, trazendo essa arte dentro do campo emocional, do campo mental, o que você pode trazer de experiência, de vivência para a gente, assim, depois dessa avalanche de emoção que o Paulo BH nos traz, da relação da vida com a arte? Veio uma coisa aqui no meu pensamento, eu vou compartilhar com vocês. Claro que a arte ela tem várias frentes, né? Tudo é arte. Nós somos arte. E a gente está falando muito de música, mas aí vem um evento aqui da minha vida, que agora eu vou compartilhar com vocês, onde a arte fez parte. Onde a arte fez parte. Tirando a música, porque de música realmente, eu falei, né? Eu tenho um netinho e eu tenho um filho que ele escuta uma música, ele vai ser cantor, tem 3 anos. Vai ser porque está no sangue, está no DNA dele. Mas quando eu era pequena, minha mãe fazia crochê. Né? Ela ficava lá no crochêzinho dela, coisa e tal. E eu vim no Rio de Janeiro, eu sou de Teresina, Piauí. E eu vim no Rio de Janeiro com meu pai, fiquei aqui alguns meses com ele, depois eu voltei. Então, eu fui a menina que foi no Rio de Janeiro. Então aquilo ficou, né? Onde eu morava, né? Alguém diferente por ter ido no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E minha mãe mandou eu comprar uma linha, uma agulha, e eu fui comprar. E a menina ficou me perguntando se eu tinha ido à praia, e aquilo ali eu perdi a hora. Quando eu cheguei em casa, já estava à noite, e minha mãe brigou comigo e me bateu, porque eu demorei. E me deixou de castigo. E eu fiquei em casa, sozinha. Era lamparina, tá, gente? E fiquei naquela luz, eu falei, o que eu vou fazer? E aí vem a emoção, vem a tristeza, e onde é que entrou a arte? Eu precisava tirar aquela tristeza de alguma forma. Eu fui no quintal, peguei um bambuzinho, uma folha de coqueiro, fiz uma pontinha, porque eu não tinha agulha, não sabia onde ela guardava as agulhas de crochê, e comecei a fazer crochê. E aprendi a fazer crochê sozinha. Então a arte faz parte. Nesses momentos de tristeza, nesses momentos que a gente tem aquela emoção e a gente não tem um direcionamento, ela entrou na minha vida. Eu falei da música, mas depois eu vim aqui pensando, eu falei, não, a arte, ela fez parte muito antes, ela faz, né, ela está ali. E hoje eu faço crochê, nunca peguei uma revista para fazer, eu faço tudo olhando. Claro que o crochê é uma coisa que requer tempo, é uma coisa que é meio escasso hoje, então tá lá guardado para quando eu ficar lá, já bem velhinha na cadeira de balanço, eu fazer o meu crochê, porque eu adoro fazer crochê. Fiz sapatinho para as minhas netinhas, fiz touquinha para os meus netinhos, mas enfim, nesse momento, Vitor, como você falou, foi num momento de tristeza, a arte fez parte. É onde o ser humano precisa expressar, como eu falei no início, aquela dor. E eu tinha a referência da minha mãe de fazer alguma coisa, e aquilo veio, e foi bom, e aprendi a fazer sozinha. Como eu falei, não pego revista, não pego nada, mas se eu ver uma blusa, eu faço uma blusa de crochê, eu faço um tapete, e gosto de fazer. Então, como é que a arte está na nossa vida? É só a gente procurar saídas. A gente precisa encontrar saídas. E a arte, como ela está em nós, está no DNA, pode ser a pintura, pode ser a música, pode ser o canto, pode ser a poesia, pode ser a letra da música, como o Paulo falou, pode ser a pintura, pode ser o crochê, porque a arte está aqui, está na mão, está na cabeça, está na emoção. Então foi esse evento que veio e pensei, por que não falar da arte, visto que ela faz parte, né? Agora até esqueci da sua pergunta aí. Não, tudo bem, já foi respondido, já deu um gás para fazer outra pergunta para os dois. Você falou de uma coisa que me chamou a atenção, que que a arte estava presente, e aí agora que você foi pensar e falar, caramba, tipo, aquilo que eu fiz, aquela música que eu vi, a arte. E aí eu pergunto, você acha que é importante, enquanto psicóloga, enquanto coralista, enquanto seres humanos, a gente cada vez mais
dialogar com as pessoas, falar com elas e mostrar, ó, isso é arte, isso daqui é arte? O que vocês acham? Falar é arte. Eu trabalho com a palavra, eu trabalho com a expressão. Por que as pessoas adoecem? Porque as pessoas não encontram uma saída. E tem pessoas que não encontram saídas na fala. Não conseguem nem identificar um sentimento e muito menos falar do seu sentimento. Porque às vezes é difícil você falar do que você não sabe. Eu estou sentindo o quê? Uma angústia, uma dor, não sei. Então, não identificar é uma questão. E não poder falar dela é uma questão maior ainda. Então as pessoas chegam no consultório adoecidas porque não conseguem falar, não conseguem se expressar, não conseguem dizer o que sente. Não conseguem nomear aquele sentimento. E às vezes nem é para... Talvez realmente não consiga nomear. Mas talvez não consiga falar. E não consegue falar por quê? Às vezes não tem aquele lugar. Às vezes não tem aquela pessoa que vai só te ouvir sem te criticar. Então falar é arte. Falar da nossa vida, falar do nosso sentimento, falar das nossas emoções é arte. E a psicologia ela está aí para mostrar isso. Fala, o corpo fala. Se você não falar, o corpo fala, as doenças aparecem. Então, o falar, a arte, como eu digo, é uma coisa só, ela está ali. E muitas pessoas estão enrijecidas, endurecidas, como William Reich fala, né? Está rígido, é um caráter rígido, onde a pessoa não tem aquela genuidade, aquele eu verdadeiro. Então estão com amarras, estão com couraças, onde as pessoas estão ali, né, enrijecidas, engessadas, e vai levando a vida por conta de que a vida tem que ser levada mesmo. E o ato de não falar, de não poder se expressar, isso nos adoece. Então também é um apelo aqui, pela minha profissão, falem. Falem dos seus sentimentos, falem das suas dores, falem das suas alegrias, mas falem. Se tiver um lugar onde você possa falar, alguém que você possa falar, então falar é arte. Falar alivia, falar, né? Tira de nós dores, alivia, você fica leve. Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, já teve a experiência de estar com aquele peso e quando você falar, fica leve. Então, falar é arte. E Maria, enquanto psicóloga, você trouxe todas essas informações. Você, enquanto psicóloga, você recomenda a arte como uma ferramenta que possa facilitar essa fala, porque a gente está tão preso, dentro de toda uma questão, que é uma questão, você falou do Mandela, e aí eu lembro de uma frase que a gente aprende coisas, e se a gente aprende coisas, a gente pode também aprender de outras formas, a gente pode transformar aquela realidade. Então eu te pergunto, você recomenda a utilização da arte para que aquela pessoa, talvez através da música, através de uma composição, através de um filme, do cinema, ela possa falar tudo aquilo que você bem disse, que está preso dentro dele, fazendo todo o mal? Sim, a nossa poetisa Luna, ela tem uma ferramenta, né? Ela leva a arte, ela leva a poesia. E muito interessante, às vezes, quando as pessoas desenham, né? Então, o desenho é arte, é claro que eu indico, é claro que a arte é a saída, ela é a saída. Porque se você não tem a arte de falar, você pode ter a arte de desenhar, você pode ter a arte de pintar, você pode ter a arte de fazer uma escultura. Quando eu visitei o Museu do Inconsciente, da Anísio da Silveira, lá em Gente de Dentro, Encantado, eu fiquei assim, maravilhada com as esculturas, com as pinturas que aquelas pessoas, né, da sua saúde mental comprometida fizeram. E ali a Anísio da Silveira, né, a grande psiquiatra, ela foi vendo quanto que aquilo estava melhorando a vida de cada um. Por quê? Porque eles estavam expressando, através da arte, a sua dor, as suas emoções. Então, é claro que a arte, como saída, ela é indicada para todos nós. Então, se você não
souber falar, estiver preso, não conseguir, não ter o espaço, cante, pinte, desenhe, pega uma argila, pega um barro. Quando eu era pequena eu brincava de barro, era tão bom fazer panelinha, fazer vasos de barro. Como é que é bom para fazer aquilo, né? E hoje os adultos também podem fazer. E como podem fazer e devem fazer. Então a arte, como eu disse, ela é a saída, sim, Vitor. Nem todo mundo hoje tem condições de fazer terapia, de ter esse lugar, né, para falar, para poder expressar suas emoções. Então, arte. A arte, ela está na veia. Cantem, dança na chuva, né? Então, assim, a arte, ela é indicada assim. Façam crochê, vão pintar, vão costurar, vão desenhar. Então, a arte, ela faz parte, ela é. Então, é as saídas que o ser humano tem. Tem porque faz parte, como o Vitor fala, né? Então, é mais do que indicada, Vitor. Uma vez a gente assistiu 2 filmes, né, nas atividades do coral. Um sobre o Arthur Bispo do Rosário, né, conhecidíssimo, né, ele se tornou um grande artista plástico, né, na questão dele do sanatório onde ele morava, e que depois o quarto dele virou uma casa, né, e tudo. Aquela arte toda que ele criou, e hoje parece que uma obra de arte dele é cara, né, tem um valor, né, muito alto, né. E o outro no filme seguinte que a gente assistiu era o Gentileza Gera Gentileza, né? Que a gente já conhece das escrituras dele nos viadutos do Caju, né? E assim, são caras que expressaram a arte nos momentos de dificuldade e usaram isso como a sobrevivência deles, né? Porque, por exemplo, no Gentileza Gera Gentileza, o circo que ele trabalhava pegou fogo em Niterói e ele por algum motivo quis ficar ali. Né? Claro que a intenção dele era passar uma mensagem para as pessoas, que eu acho que as pessoas não aderiram a essa... Se as pessoas tivessem aderido ao que ele falava, eu acho que nós teríamos um mundo bem melhor, uma cidade do Rio de Janeiro bem melhor. Mas aqui para mim era uma arte, né? Ele fazia toda aquela inscrição nos muros ali dos viadutos, nos viadutos, né, do Caju, é arte. E no coral, a gente encontra dezenas de pessoas que são verdadeiros artistas, né? Tem uns mais eufóricos, como o Luiz Cláudio, né? Que quer usar a flauta de qualquer jeito. A gente pede para ele parar com a flauta, ele não para. Luiz Felipe. Né? Luiz Felipe. Ele quer porque quer usar a flauta, né? Mas ele tem um problema que a gente já notou, que ele está com um sério problema psicológico, né? Mas são coisas que acontecem, né? E, infelizmente, também aí tem a relação com o alcoolismo também, mas não... A gente está aqui, né, querendo menosprezar ninguém, somos todos passíveis de dificuldades, mas ele é o negócio da flauta. Aí você vê que tem um outro que sabe o violão, você vê um outro que sabe escrever textos, poesias, tem gente no coral que é ótimos poetas, né? E a gente encontra também uns mais tímidos, né, igual o companheiro Jovassi, também tem seus dons com a música. Quer dizer, se você tirar do coral, você vai tirar um monte de gente que sabe fazer coisas, né? Fico impressionado com a senhora Valéria, né? Ela é meio surdinha, mas ela tem um dom de pegar a música e ela sabe as músicas de cor, né? E a hora que ela vê a música, você só começa a música, daqui a pouco ela vai cantar a música inteira. É um dom que ela tem, né? Quer dizer, todo mundo tem dons, todo mundo tem qualidades, elas só precisam ser desenvolvidas e podem ser também a forma de até tirar a pessoa de uma dificuldade pior que ela está vivendo. Bem legal isso. Quando ele fala isso que todos nós temos esses dons, né? É a potência que todo ser humano tem. O que é potência? É o que você tem de melhor, né? E todos nós temos. Não há um ser humano que não tem. Então, como ele falou, né? Assim, a potência é aquilo que faz com que você saia de algum lugar que você está. Só que há momentos que ainda talvez não seja o seu momento, como ele falou. Todos os nossos coralistas têm suas qualidades, têm as suas potências, como todo ser humano. O bom é se vai descobrindo qual é essa potência, né, que me faça sair do lugar que eu estou. Que eu melhore, que eu encontre outra forma. E assim vai, o ser humano vai nessa... E tem aqueles que acabam descobrindo, né, que tem um talento dentro do coral. Sim, é isso aí.
E Paulo, você trouxe algo que eu suscitei em uma das mesas, comentei, falei ali, e é muito legal que você falou da Valéria, dela ter um problema auditivo e mesmo assim ela capta a música e depois ela já está cantando. E o que você falou, mas ela tem um problema auditivo, então pensar que possivelmente ela demoraria mais a aprender e na realidade é o contrário. Uhum. Ela tem uma facilidade maior. E aí, mais uma vez, eu trago essa importância, esse valor que a arte tem, que é fazer com que toca tanto o ser humano, da mesma forma que provoca, que faz questionar, toca tanto o ser humano ao fazer uma pessoa... eu também posso... Você citou a Valéria, eu posso citar a Ingrid, o Alex, que são artistas, são atores e atrizes com deficiência visual. E coisa que a gente, enquanto vidente, a gente não imaginava que isso poderia acontecer. Como um ator, uma atriz no palco que não enxerga, e como que ela interpreta tão bem, ele interpreta tão bem. E aí, mais uma vez, vem essa coisa que nos mostra a potencialidade, como que a arte, ela revela, como você bem disse, a nossa potencialidade, a nossa potência, a nossa capacidade. E mais uma vez mostra que todos nós somos seres humanos, independente da nossa situação daquele instante. E eu lembro que eu conheci eu tive um colega, se chama Márcio, e ele é do Complexo do Alemão. Ele não era artista até então, ele sofreu um acidente, e aí teve o corpo paralisado, ele só conseguia mexer com os pés, e um movimento não tão grande, e ele começou a pintar com os pés. E aí mais um exemplo que a gente tem para reforçar o quanto que é importante e o quanto de valor. E às vezes a gente fala em valor, e aí a gente fica pensando, a gente às vezes mistura o valor com o preço. Não é. E na realidade, valor é a essência daquilo. É a importância daquilo dentro do nosso meio ambiente e nosso meio em geral. E aí, eu mais uma vez provoco você, Paulo, a trazer para a gente um pouco mais dessa experiência como coralista, pensando nesse viés de que você reforçou para a gente, mas eu gostaria que você trouxesse mais um pouco dessa realidade que a arte transmite em você, mas você enquanto artista. Eu vi que teve um momento que você falou, pô, muito bom, eu estava lá, momento artista, depois eu estava no recreio e agora eu estou de volta ao centro da cidade do Rio. Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência e lembrar para você que você é artista. Então, o fato de você não estar num palco, o fato de você não estar em determinados lugares, isso não deixa. O fato da gente não estar atuando, que na realidade a gente está, promovendo nossa arte diariamente, como você disse. Então, se você promove a sua arte diariamente, se a arte faz parte da tua vida, você é artista, meu amigo. E isso é uma coisa que você não deixa de ser, por mais que você queira. E é através do seu trabalho enquanto artista que muitos de nós que o veem atuando na música, nas escritas, na fala, a gente traz como exemplo e a gente percebe que a gente também pode ser essa pessoa. E a gente pode usar isso como ferramenta. Só queria que a gente não trouxesse para dentro do coral ou para a nossa vida, né, independente de coral, com coral, sem coral, as mazelas que estão lá fora, né?
Havia uma coisa muito latente no coral, que a gente acabou criando, porque a gente tem uma situação específica, né? Acabou o coral, vamos para a calçada. Se for uma apresentação muito tarde, a gente tem que ter a alimentação garantida, e aí tem toda aquela questão, né? Da dormida e tal, e etc e tal, porque a gente não estava num abrigamento específico. E a gente criou, eu acho que a gente criou um certo antagonismo, né? Uns irmãozinhos que já estavam nas casas de reabilitação, por causa da questão das suas dependências, né? E também outros irmãozinhos que estavam em abrigos, mas tinham uma dificuldade maior, e eles precisavam estar no abrigo, né? E a gente criou, assim, tipo um gueto nosso, né? Mas com o tempo a gente foi percebendo que eles também precisam da arte para se desenvolver. Os que estão na dependência, para largar essa dependência que os atrapalhou tanto, né? Geralmente substâncias químicas, e os outros também porque têm problemas psicossociais mesmo, até psiquiátricos, né? Então a arte os ajudava a se sentirem melhores. Eu notava, principalmente as pessoas que vinham dos abrigos, como lá em Paciência, né? Perto da favela de Antares, ou aqui na Quinta da Boa Vista, né? Que tem também um abrigo, pessoas que têm dificuldade mesmo, né? Psicossocial. Né? E a gente ficava com raiva, porque eles cantam errado, e aí a gente canta direito, eles cantam errado, né? Então a gente tem que ver as dificuldades de cada um, né? Porque às vezes a gente quer ser o bambambam da história, né? E fazer igual, tipo, eu vejo muito em novela mexicana, né? Tem uns principal lá e o resto fica tudo por detrás, né? Porque a novela brasileira tem muita aquela coisa de dar um protagonismo no personagem lá, né? A empregada, o amante, né? Lá, o terceiro personagem lá. E a novela mexicana é só aquele grupo principal, o resto é tudo figurante, pronto, acabou, o protagonista. O coadjuvante que a gente fala, né? E a gente não queria dar oportunidade a esses coadjuvantes, né? E eu acho que é hora também de a gente dar oportunidade a esses coadjuvantes, né? Para que também tenham as oportunidades. Porque às vezes a gente se diz normal, né? Eu acho que aqui ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Mas a gente tem que também dar uma oportunidade para esses, né, que estão com mais dificuldade. Porque eles têm mais dificuldade do que a gente. Eles talvez não tenham a capacidade de do dia para a noite largar o alcoolismo. Talvez eles tenham também o psíquico mais atrasado, né? Mas eles também são artistas, eles também têm seus dons. E a gente também tem que, em vez de os excluí-lo, os incluí-lo. Bem legal isso que o Paulo falou. Porque no início teve essa rincha, né? Essa questão. O pessoal é do abrigo. E aí veio esse pensamento, né, Paula? Acredito eu. Lá no abrigo eles dormem, lá no abrigo tem cama, né? E a gente está aqui na rua, no papelão. Então, assim, como se tivesse essa diferença. Tinha essa diferença, ou melhor, tem, né? Mas como você falou, a arte nos une, né? Isso une. E quando ele viu que realmente são pessoas também em situação de vulnerabilidade social, emocional, todas elas, o fato de estar no abrigo, com cama, com comida, não é a diferença entre o que está no papelão. As necessidades são as mesmas, né? No sentido de outras necessidades, não as primárias, né? E aí teve aquela rincha, mas depois eles foram vendo, né, que a arte une, que é tudo irmãozinhos, né? E aí acabou a rincha e deu para trabalhar um pouco melhor, né? Diga ao nosso regente rico que ficava igual maluco em todos os abrigos da prefeitura, ensaiando em 1, 2, 3, e o pessoal da rua, e às vezes nós tínhamos 2, 3 apresentações num dia. Então, assim, foi uma corrida, foi um cansaço, mas uma satisfação também muito grande. Foi muito bom. Foi ótimo. Que maravilha. Eu acho que o importante também é a gente pensar nisso, que cada um de nós devemos e também damos o nosso melhor. E a gente pensar, quando a gente fala em equidade, quando está lá escrito nas cartas, nos artigos, a gente fala de igualdade e de equidade. É a gente entender que aquele indivíduo ele está dando o melhor dele.
E a gente também tem que contribuir para que ele possa dar o melhor dele. E eu acho que esse fato, quando você traz esse entendimento de que, tipo, não, ele está dando o melhor dele, e você está do lado dele, eu acho que é a arte cada vez mais acontecendo, e unindo, e fortalecendo. Um exemplo que eu poderia usar era Grande Otelo, né? Quem ia dar alguma coisa para um cara que era baixinho, preto, inicialmente banguelo, alcoólatra? Não era ninguém. Foi um grande ator, né? E fez grandes interpretações. Quer dizer, a gente tem que começar a ter um olhar sobre as pessoas, né? Que elas têm potencial e deixá-las desenvolver seu potencial. A gente está chegando já, a produção já deu já um informe ali que a gente tem mais 2 minutinhos para o nosso final do ciclo de conversa. E aí você falou uma coisa bem interessante do Grande Otelo, que me fez lembrar de que a arte, através da arte, a gente pode ser quem a gente quiser. E eu acho que isso é lindo. Bem legal isso. Através da arte, posso ser quem eu quiser. O que a gente... E melhor, é através dessa arte e exercitando esse fazer artístico que a gente percebe que tudo que a gente ouviu do contrário não tem validade. Que a gente pode, sim, se a gente interpretou um médico, por que não podemos ser um médico? Há toda uma trajetória a ser seguida, mas por que não? Por que não a gente não pode ser? Então eu gostaria de deixar aqui as palavras finais para vocês. Fiquem à vontade. Maria? Bom, então, através da arte, por que não ser o que queremos ser, né? E eu penso que, assim, na nossa vida, na vida real, também nós podemos ser o que queremos ser, entendeu? Basta a gente tirar essas amarras, basta tirar o gesso, basta a gente aprender a falar, aprender a cantar, aprender a ser você mesmo. Tem uma grande dificuldade, às vezes, o ser humano ser quem ele é, sabe? Ser quem ele é. E a pergunta é quem eu sou, né? Então, quem é você? Então, ser o que eu sou não é fácil e não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E aí a arte, ela entra nessa possibilidade. Então, quanto mais a arte fazer parte da nossa vida, mais nós vamos conseguir ser quem de fato nós somos. Essa é a minha... Então, quando a biblioteca estava em pleno funcionamento, talvez os 2 públicos maiores que você ia encontrar aqui dentro, fora os estudantes, né? Tinha muito estudante que vinha para cá, era a população em situação de rua, né? Aí eu lembro uma vez, né? Um dia que o comerciante ali da outra calçada, né? Falou, porra, esse lugar aqui só vem essa mendigaiada. Essa biblioteca tem que fechar. Aí só vem gente de baixo calão, né? Quer dizer, era o olhar que ele tinha. Então a minha esperança é que as pessoas que assistirem esse vídeo, depois que assistirem o vídeo, elas virem as pessoas em situação de rua, que elas tenham outra visão, né? E aqui no coral, uma só voz, a gente usa a arte para tentar fazer as pessoas se reconhecerem como cidadãos, né? Como pessoas, né? Porque às vezes a gente chega numa situação que a gente quer baixar a cabeça e não fazer mais nada, mas a gente não pode deixar isso acontecer, não. A gente tem que ter força de vontade e ver que a gente é capaz, né? Existem programas que nos são oferecidos como na Defensoria Pública. Eu terminei meus estudos aqui, na Rua da Conceição, no CREJA, Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos. Aí terminei e vou continuar estudando e pretendo ir até onde, né, o Pai das Luzes me permitir, estudando, né? Mas você já está com 40 e tantos anos, daqui a pouco você está com 50, né? Se eu olhar por esse olhar, né, pode ser que eu morra daqui a pouco. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar estudando para ver se eu chego em algum patamar, ainda nessa vida. Porque se a gente deixar, as pessoas vão falar assim para a gente que a gente não tem capacidade, né? E que as pessoas que assistirem e olharem para o morador de rua, veem lá, ó, tá vendo que a pessoa ali toda suja e caída ali, ela tem capacidade ainda de ser alguém na vida. Muito obrigado.
Ai, muito obrigado, Paulo, BH. É muito bom ouvir vocês, ter um pouco dessa experiência toda. A gente vai chegando ao fim dessa mesa de hoje, no ciclo de conversas, arte faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos. E não tem como eu deixar passar, pegando um pouco, parafraseando, já que o Paulo BH trouxe essa mensagem do nosso grande poeta Gentileza. Eu também vou parafrasear, mas comigo é um pouco diferente. BH falou, gentileza gera gentileza, do profeta Gentileza, e eu falo, coisa boa gera coisa boa. Então a gente tem que cada vez mais promover atividades e coisas boas. E que essas coisas boas possam reverberar e alcançar todos. Da mesma forma que o Paulo BH disse, que essa coisa boa que aconteceu aqui hoje, nesse ciclo, essa mesa, possa alcançar vocês e que vocês percebam que, independente das situações diárias, todos nós somos seres humanos. Muito obrigado, até a próxima mesa no ciclo de conversa Arte faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos. Valeu, obrigado. E como o nosso ciclo de conversa é arte, faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos, nada melhor e, como sempre, trazer um pouco de arte para colorir todo esse espaço, um pouco mais de arte. Então, nesse momento, eu vou convidar ela, que é pedagoga, ela que é contadora de histórias para ouvintes e surdos. Ela que é intérprete de Libras e uma aficionada pela alegria, pela promoção da alegria, uma militante pela igualdade e afeto a todos nós. Gostaria de chamar agora Roselaine para vir no palco, através de um vídeo, contar uma história e trazer a sua arte. Roselaine, a tia Florzinha. É com você. Somos diferentes uns dos outros. Diferentes. Mas pensar que é melhor porque é rico, elegante, ou porque é mais bonito, que enxerga, ouve, anda. Errado. A ignorância é a deficiência que cega, deixa surdo. Empatia, respeito, acessibilidade, diálogo, tolerância. Não são só palavras, não. Definem um conceito de amar.